Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Caçador e especialização Mestre das Feras? Então me acompanha que eu vou te passar a informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja da Amazon, pelo meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo jogadores mais veteranos que ainda não têm uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu já faço meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo, para não se esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também, já dá aquela curtida no começo para não esquecer também, e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Caçador da especialização de Mestre das Feras. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é, e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela se comporta no jogo. Informações da classe. Desde cedo, o chamado das selvas incita alguns aventureiros a deixarem a comodidade de seus lares para adentrarem o impiedoso mundo selvagem. Aqueles que sobrevivem acabam se tornando caçadores, senhores de seu domínio. Os caçadores são capazes de deslizar como fantasmas por entre as árvores e colocar armadilhas no caminho de seus inimigos. Os caçadores enfrentam inimigos à distância ou de perto, ordenando que seus ajudantes ataquem enquanto atiram flechas, disparam suas armas ou desferem ataques com armas de haste. Mesmo com armamentos eficazes, a curta e longa distância, os caçadores também são muito ágeis. Eles são capazes de fugir ou aprisionar os inimigos para controlar a arena de batalha. Ou seja, contam com bastante habilidades de utilidade e controle de grupo, sejam eles à distância ou em combate corpo a corpo. Funções. No nosso caso de caçador, seja qual for o caçador, só temos a função de dano. No caso, dano físico. E sendo da especialização de Mestre das Feras, nós vamos causar dano físico à distância. Recursos. Nós temos pontos de vida e concentração. Tipos de armadura. De caçador, nós utilizamos armaduras de malha, ou seja, um pouco mais de proteção do que o couro, mas sem perder muita mobilidade. Armas utilizáveis. Na nossa especialização de Mestre das Feras, nós podemos utilizar arcos, bestas ou armas de fogo. Talentos. Os talentos dos caçadores são usados para fortalecer seus animais de estimação, ou seja, nossos pets, nossos ajudantes, que no meu caso aí são esses dois, melhorar o dano, eficiência e duração de suas armadilhas, ou seja, dão melhorias também aí para nossas habilidades de controle de grupo, e aumentar a velocidade e a potência de seus ataques à distância. Características principais. Caçadores domam as feras selvagens e, em troca, elas atacam e os protegem dos inimigos. Possuem dano de longo alcance, seja com arcos, armas de fogo ou bestas. Os caçadores são letais à distância. Eles também são capazes de causar muitos danos de maneira consistente. Os caçadores são eficientes ao completar missões, seja suas quests aí de leveling, e avançar de nível rapidamente, mesmo quando estão sozinhos. Ou seja, graças aos nossos ajudantes, fica fácil, por exemplo, para fazer conteúdo de progressão, quests, nivelamento, história do jogo, etc. É bem mais tranquilo, até porque a gente tem ajudantes mais voltados para tancar ou para causar dano, ou até mesmo com buffs de utilidade. Então esse kit que o ajudante nos fornece torna bem fácil fazer esse tipo de conteúdo. Raças disponíveis na Aliança: humano, anão, elfo noturno, gnomo, draenei,
Worgen, Pandaren, Elfo Caótico, Draenei Forjado pela Luz, Anão Ferro Negro, Ultireno e Gnomecânico. Raças disponíveis na ordem: Orc, Morto-Vivo, Tauren, Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filho da Noite, Tauren Altamontês, Orc Magar, Troll Zandalari e Vulpera. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas de jogabilidade de Caçador Mestre das Feras. O Caçador Mestre das Feras é uma especialização que ela é muito ligada aos buffs que a gente vai utilizar, ou seja, as habilidades de cooldown para fazer o burst, e gerenciamento também do ajudante, bom gerenciamento de algumas habilidades que podem influenciar bastante. E tudo isso ao mesmo tempo. A rotação base é bem simples e focada em gastar foco exclusivamente. A maior parte do tempo você vai gastar lançando Disparo Danágio e Comando para Matar, e também o Disparo Farpado sendo usado para manter o buff de frenesi do seu ajudante. Então essas três habilidades você vai utilizar na maior parte do tempo. Você também vai usar frequentemente seu cooldown principal, Ira Bestial, ou seja, é o buff principal que vai atuar aí para te ajudar junto com o seu ajudante. E agora vamos para os pontos fracos e pontos fortes dessa especialização. Pontos fortes. Melhor utilitário das especializações de caçador. Ou seja, de todas as especializações, o conjunto de habilidades de utilidade é o melhor dos três. Muito fácil de jogar, ou seja, você realmente, para começo, até se você é novato, é uma especialização que ajuda muito para você pegar o ritmo do jogo, conhecer o jogo. Realmente é uma classe muito fácil de se jogar, e a especialização também. Possui alta mobilidade, então realmente em questão de movimento, o Caçador Mestre das Feras ele se supera, ele realmente tem uma alta mobilidade, o que ajuda você a executar mecânicas, se proteger de dano, se movimentar bem durante uma luta. Então realmente é um ponto forte também. O dano de alvo único ele é muito forte, inclusive superando em diversas situações o dano, por exemplo, da especialização de precisão. Pontos fracos. O dano em área é um pouco fraco, né, se comparado a outras especializações, então ele realmente não é um ponto forte dele o dano em área, o nosso AOE. O seu pet ele pode acabar também atrapalhando em algumas situações. Então, por exemplo, em conteúdo de raid ou masmorra, é bom você prestar atenção para ele não atacar grupos de inimigos que, por exemplo, o seu tanque não ia puxar, que pode às vezes acabar na morte do grupo, ou sua, ou do healer, enfim, situações desagradáveis. Outro ponto fraco é que, fora da janela de explosão, ou seja, o seu burst, quando você utiliza as suas habilidades de explosão, o dano pode ser um pouco também fraco, mesmo para alvo único. Durante a explosão, durante a sua rotação ali de burst, é um dano muito bom, porém, fora dessa janela, acaba que o dano pode ser um pouco medíocre. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender mais ou obter mais informações sobre como se faz a sua rotação, por exemplo, de Caçador Mestre das Feras, é só clicar aqui no card acima, ou se você preferir, tem a playlist de guia de classe, que tem vídeos de todas as classes e todas as especializações, que com certeza vai te ajudar em alguma coisa. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Sigam também nas redes sociais na descrição do vídeo ou na descrição do canal, e qualquer dúvida é só comentar aqui no vídeo ou chamar no Instagram, que é o @aranhaverso,
Muito obrigado por assistir e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!